E se eu te dissesse que a sua bondade, aquilo que você oferece de forma tão genuína, pode ser exatamente o motivo pelo qual as pessoas te desrespeitam? Não, isso não é exagero. Existe uma dinâmica silenciosa, profundamente enraizada na psique humana, que transforma a generosidade em invisibilidade. Mas hoje você vai entender por que isso acontece e, principalmente, como proteger sua essência sem precisar endurecer o coração. Se isso já tocou algo dentro de você, curta este vídeo agora mesmo, se inscreva no canal Reflexo da Sombra e comente aqui embaixo. Você já sentiu que sua bondade foi mal interpretada? Fique até o final, porque nas últimas partes eu vou te mostrar como transformar sua generosidade em força e não em fraqueza. Não é coincidência que você esteja aqui. Algo dentro de você o impulsionou a buscar respostas para compreender o que viveu. E quando chegar ao fim deste vídeo, tudo fará surpreendente sentido. Você é alguém gentil e prestativo, sempre, e pronto a ajudar. Mas então, por que algumas pessoas o tratam com desdém? Porque o respeito que você oferece nem sempre é retribuído. Você imaginava que sua bondade criaria vínculos mais profundos, que seria valorizada e reconhecida. No entanto, muitas vezes o resultado é o oposto. Você é ignorado, explorado ou até desmerecido. Isso não é falta de sorte, mas uma dinâmica sutil enraizada na psique humana. Carl Jung falava sobre a sombra, a parte oculta da mente que se revela das maneiras mais inesperadas. Uma dessas formas é o desprezo por aqueles que não estabelecem limites claros. Hoje, você vai entender 5 razões pelas quais sua bondade pode levá-lo a perder o respeito das pessoas, e principalmente como se proteger sem precisar. Abandonar sua essência. Antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal Inteligência Emocional, para não perder os próximos conteúdos sobre desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Agora vamos ao que importa. Quanto mais gentil você é, mais superficialmente os outros tendem a se relacionar com você. Você procura agir com respeito, empatia e generosidade. E mesmo assim, parece que sempre há alguém que ignora esse esforço ou o aproveita. Você aprendeu que ser uma boa pessoa é fazer o que é certo. Mas então, por que, ao invés de ser respeitado, tantas vezes se vê tratado como alguém inferior? A resposta é simples. A bondade nem sempre é percebida como virtude. Muitas vezes, ela é vista como uma brecha. A seguir, você conhecerá as 5 razões pelas quais ser bom demais fez com que as pessoas subestimassem sua generosidade. Razão 1. Bondade sem limites é percebida como fraqueza. Seres humanos são naturalmente inclinados a testar fronteiras. Se você está sempre disponível, diz sim o tempo todo e prioriza os outros em detrimento de si mesmo, sem impor nenhum tipo de limite. Algumas pessoas começam a vê-lo como alguém facilmente manipulável. Na psicologia, isso é conhecido como o efeito de exploração da benevolência. Quando você não define fronteiras claras, qualquer pessoa pode invadir seu campo emocional e tirar o que quiser, sem se preocupar com as consequências. Em muitos contextos sociais e profissionais, as pessoas tendem a respeitar mais aqueles que demonstram uma consciência firme de seus próprios limites. Por outro lado, quem está sempre à disposição é visto como alguém de quem se pode exigir, sem a necessidade de reciprocidade. Isso leva sua gentileza a ser explorada, não necessariamente por maldade, mas porque sua presença constante reduz a percepção de seu verdadeiro valor. A solução não está em deixar de ser gentil, mas em aprender a estabelecer limites firmes e comunicá-los com clareza. Jung dizia que ninguém pode alcançar plena consciência sem encarar sua própria sombra.
Quando sua bondade não conhece limites, você não apenas permite que os outros se aproveitem dela, como também abre mão da chance de integrar seu lado mais firme e lúcido. A sombra não representa apenas impulsos reprimidos, ela também abriga qualidades que você ainda não reconhece em si mesmo, como a habilidade de dizer não ou proteger seu espaço pessoal. Se você não equilibrar sua inclinação ao altruísmo com uma autodefesa consciente, os outros acabarão enxergando você como alguém facilmente utilizável, e não como uma pessoa com força interior. Razão 2. Sua bondade desperta as inseguranças dos outros. Há quem não esteja preparado para receber gentileza sem suspeitar de intenções escondidas. Isso ocorre porque sua bondade funciona como um espelho. Ela revela a incapacidade dessas pessoas de doar, sem esperar algo em troca. Aqueles que ergueram uma armadura baseada no cinismo e na desconfiança veem sua autenticidade como uma ameaça. Sua presença se torna um lembrete silencioso de que existe outra maneira de viver, uma forma onde nem tudo se baseia em interesse e cálculo, mas em autenticidade e entrega. No entanto, em vez de acolher essa nova consciência, algumas pessoas optam por rejeitá-la, seja com indiferença ou até mesmo com desprezo. Para certos indivíduos, sua generosidade representa uma ameaça, pois os força a encarar o próprio egoísmo ou feridas emocionais ainda abertas. Muitos carregam experiências que os levaram a acreditar que todo gesto de bondade esconde uma intenção oculta, ou que a única forma de sobreviver no mundo é desconfiar dos outros. O instinto dessas pessoas não é valorizar o que você oferece, mas sim diminuir, desmerecer. Assim conseguem manter intacta a visão de mundo em que acreditam. Nesses casos, o desprezo que demonstram nada tem a ver com você, e sim com as inseguranças profundas que ainda não conseguiram confrontar. Jung falava da sombra como aquela parte inconsciente da psique que abriga tudo o que nos recusamos a aceitar sobre nós mesmos. Quando sua bondade toca alguém que já perdeu a capacidade de confiar, o resultado costuma ser uma reação automática de rejeição. Seu altruísmo acaba refletindo justamente aquilo que essa pessoa tentou negar em si mesma. E em vez de reconhecer isso, ela projeta em você suas próprias dúvidas, na forma de desconfiança ou hostilidade. Esse mecanismo de projeção é um modo de defesa psicológica. Protege o outro da dor de se confrontar, mas também o aprisiona em um mundo regido por medo e desconfiança. Razão 3. Ir contra as normas sociais gera resistência. Vivemos em uma cultura que frequentemente recompensa a dureza e valoriza a competição como caminho principal para o sucesso. Nesse cenário, alguém bondoso, generoso e respeitoso pode parecer deslocado, quase uma exceção. Ser bom, nesse contexto, significa se recusar a jogar o jogo do ego e do poder. Isso não significa ingenuidade, mas sim uma escolha consciente de não se submeter a dinâmicas tóxicas que a maioria considera normais. Estamos habituados a uma lógica de troca, o famoso toma lá, dá cá. E quando alguém aparece agindo sem esperar retorno, todo esse sistema de valores é questionado. Alguns verão isso como ingenuidade. Outros sentirão ameaçados por perceberem que há alternativas para as velhas regras de convivência. O resultado disso pode ser a rejeição, o sarcasmo ou até a exclusão, simplesmente porque sua presença desafia a forma como essas pessoas aprenderam a viver. Mas, no fundo, quem rejeita a bondade o faz porque ainda não está preparado para recebê-la. Na maioria das vezes, não é você quem precisa mudar.
São elas que precisam amadurecer e perceber que ser gentil não é sinal de fraqueza, mas uma escolha feita com consciência. Carl Jung dizia: aquilo que você resiste, persiste. Isso também se aplica às relações humanas. Quando você opta por ser autêntico em um mundo que valoriza máscaras e aparências, inevitavelmente se torna um incômodo para quem vive sob o domínio do ego e do oportunismo. Sua gentileza, em vez de ser bem-vinda, pode despertar hostilidade, justamente porque obriga os outros a encararem as partes deles que foram reprimidas ou escondidas sob a armadura da competição. Antes de chegarmos às duas últimas razões, espero de coração que você esteja aproveitando este conteúdo. Se sim, compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessas reflexões. Razão 4. A generosidade é interpretada como um convite ao sacrifício. Pessoas que doam sem esperar nada em troca, muitas vezes acabam ocupando um papel que jamais escolheram. O de estar sempre disponível, sempre ouvindo, sempre ajudando. E quando você se torna aquele que está constantemente presente, os outros começam a supor que você não precisa de apoio. O efeito disso? Suas necessidades passam despercebidas. As pessoas começam a tratar sua presença como algo garantido, como se seu tempo, sua atenção e sua energia fossem infinitos. Como se você fosse uma fonte que nunca se esgota. Isso cria um ciclo desgastante. Quanto mais acessível você é, menos os outros consideram o que você sente ou precisa. Uma dinâmica silenciosa é criada. Seu papel passa a ser o de apoio constante para todos ao seu redor, sem que ninguém realmente pare para se importar com você. Isso acontece porque o seu altruísmo é percebido como uma característica permanente, quase automática. As pessoas se acostumam a receber de você, sem nunca se perguntar se do outro lado há também alguém com necessidades, limites ou cansaço. A verdade é que o respeito não é conquistado apenas com boas intenções, mas também com a firmeza de quem sabe dizer não. Você não pode ser o alicerce de ninguém se não aprender primeiro a sustentar a si mesmo. Saber dizer, preciso de um tempo para mim, ou não posso ajudar agora, não faz de você uma pessoa menos generosa ou egoísta. Ao contrário, demonstra respeito por seu próprio equilíbrio emocional. Jung dizia, se uma pessoa quiser enxergar o bem em você, ela verá, mas se quiser ver o mal, também verá. E no fim, isso revela mais sobre ela do que sobre você. Se você se oferece continuamente, sem nunca estabelecer um retorno, não está apenas auxiliando, está também ensinando como os outros devem tratá-lo. Quando você se sacrifica sem expressar suas próprias necessidades, as pessoas ao seu redor começam a acreditar que você simplesmente não tem nenhuma. A sombra da generosidade é justamente essa, o risco de se tornar invisível, de existir apenas em função do que se pode oferecer aos outros. Mas o verdadeiro altruísmo não é anular-se, é saber quando doar, sem se perder no processo. Razão 5. Sua generosidade sem limites enfraquece o valor da sua bondade. Quando algo está sempre disponível, naturalmente passa a ser menos valorizado. Isso também acontece com pessoas. Se os que estão ao seu redor percebem que você está e sempre estará ali, pronto para ajudar, sem jamais pedir nada em troca, é provável que deixem de perceber o real valor da sua presença. Não se trata de tornar-se egoísta, mas de compreender que a bondade possui um peso, um custo emocional, e que deve ser oferecida com consciência. Jung enfatizava que o equilíbrio entre a luz e a sombra é essencial para uma vida plena. Se você doa sem medida, sem respeitar os próprios limites, corre o risco de transformar sua generosidade em
fonte de sofrimento pessoal. As pessoas tendem a valorizar aquilo que não está constantemente acessível. Se você está sempre disponível, seu apoio deixa de ser um gesto reconhecido e passa a ser apenas um hábito. Com o tempo, isso pode resultar em um sentimento de vazio, de cansaço e até de ressentimento em relação àqueles que não reconhecem seu esforço. A solução está em compreender que a verdadeira generosidade só tem valor quando é oferecida com discernimento. Ajudar não significa estar à disposição o tempo todo, mas sim escolher com sabedoria a quem e quando estender a mão. O valor da bondade reside na forma como ela é administrada, não em oferecê-la de maneira incondicional, sem qualquer retorno ou consideração. Quando uma qualidade positiva como a generosidade não é equilibrada por uma consciência clara dos próprios limites, ela pode acabar gerando exaustão, ressentimento e até desvalorização por parte dos outros. O respeito genuíno não surge da disponibilidade constante, mas da capacidade de equilibrar o que se oferece, para que a sua bondade não se torne invisível aos olhos alheios. E você? Já se sentiu dado como garantido por conta da sua própria generosidade? Conseguiu encontrar uma forma de impor limites sem deixar de ser você mesmo? Compartilhe sua experiência nos comentários. Se esse conteúdo falou com você, escreva o número 1 aqui embaixo. Lembre-se, seja bondoso, mas não abra mão de estabelecer seus limites. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.